Bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje a gente vai fazer a questão 156. Para cada indivíduo, a sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, é composto por um número de 9 algarismos e outro número de 2 algarismos, na forma D1, D2, em que os dígitos D1 e D2 são denominados dígitos verificadores. Os dígitos verificadores são calculados a partir da esquerda, da seguinte maneira: os 9 primeiros algarismos são multiplicados pela sequência 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. O primeiro por 10, o segundo por 9 e assim sucessivamente. Em seguida, calcula-se o resto R da divisão da soma dos resultados das multiplicações por 11. E se esse resto for 0 ou 1, D1 é 0. Caso contrário, D1 é igual a 11 menos R. O dígito T2 é calculado pela mesma regra, na qual os números a serem multiplicados pela sequência dada são contados a partir do segundo algarismo, sendo D1 o último algarismo, isto é, D2 é 0 se o resto S da divisão por 11 das somas das multiplicações for 0 ou 1, caso contrário, D2 é 11 menos S. Suponha que João tenha perdido seus documentos, inclusive o cartão de CPF, e ao dar queixa da perda na delegacia, não conseguisse lembrar quais eram os dígitos verificadores, recordando-se apenas que os 9 primeiros algarismos eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neste caso, os dígitos verificadores D1 e D2 esquecidos são, respectivamente. Vamos lá. Essa questão é uma questão interessante porque você tem que interpretar bem o que é que ele está te informando. Entender o que você tem que fazer para aí sim, depois você fazer conta. Então, o português aqui é muito importante. Vamos lá. A gente tem que o João lembrou dos primeiros 9 dígitos do CPF dele, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Correto? Como que a gente vai achar esses dois números que faltam? A questão informa que eles são multiplicados pela sequência de 10 até 2 desde o primeiro número. O que que isso significa? Significa que você vai ter que multiplicar o 1 por 10, que você vai ter que multiplicar o 2, agora você vem na sequência, por 9, e assim sucessivamente. O 3 por 8, o 4 por 7, o 5 por 6, o 6 por 5, o 7 por 4, o 8 por 3 e o 9 por 2. Quando você faz isso, vamos fazer essa multiplicação juntos. 1 vezes 10, 10. 18. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 3, 24. 9 vezes 2, 18. Olha o que ele diz aqui, ó. Os dígitos verificadores são calculados a partir da esquerda da seguinte maneira: os 9 primeiros algarismos são multiplicados pela sequência, e foi o que a gente acabou de fazer. Em seguida, calcula-se o resto da divisão da soma dos resultados das multiplicações. Então, a gente multiplicou e agora a gente vai fazer a soma desse resultado das multiplicações. Você somando, você vai achar um número igual a 210. Voltando para o que o exercício diz, calcula-se o resto da divisão da soma dos resultados das multiplicações por 11. Ou seja,
Você multiplicou, conforme a regra que o exercício te passou, somou essas multiplicações, deu 210, e agora você vai dividir por 11. Você fazendo essa divisão, ó, o que a gente vai ter? 11 vai sobrar 10, 100, 9. Sobrou 1. Então, o nosso resto é 1. Quando o nosso resto é 1, vamos ver o que a questão diz? E se o resto for 0 ou 1, D1 é 0. Opa, então a gente já sabe que o nosso D1 é igual a 0. Então, aqui no CPF dele, que eu vou sublinhar para a gente não se perder, eu já sei que esse próximo número é 0, correto? Agora a gente vai em busca do D2. O D2, a questão nos diz que é a mesma coisa. Ó, D2 é calculado pela mesma regra, na qual os números a serem multiplicados pela sequência dada são contados a partir do segundo algarismo. Ou seja, como a gente já tem mais um número aqui, agora essa mesma regra a gente vai fazer, mas a partir do segundo número. Ou seja, a gente vai ter que multiplicar o 2 por 10, o 3 por 9, e assim a gente vai fazer o 4 pelo 8, o 5 pelo 7, até chegar no último número, que foi o número que a gente achou. 5 pelo 7, o 6 pelo 6, o 7 pelo 5, o 8 pelo 4, o 9 pelo 3 e o 0 pelo 2. É isso que a condição com o exercício nos dá. Quando a gente faz essa multiplicação, ó, 2 vezes 10, isso é igual a 20. 3 vezes 9, isso é igual a 27. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 7, 35. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 5, 35. 8 vezes 4, 32. 9 vezes 3, 27. E 2 vezes 0, 0. Agora, a gente vai repetir a mesma situação. A gente vai somar todos esses números aqui. Somando esses números, a gente vai achar 244. E vamos ter que dividir o 244 por 11 também. Então, a gente vai fazer essa divisão. 24 dividido por 11 dá 2, sobram 2. Desce o 4, de novo 2, e o resto é igual a 2. Então, o nosso S é 2. Então, D2 é 0 se o resto da divisão por 11, da soma das multiplicações for 0 ou 1. Então, a gente viu que o nosso resto é 2. Então, não é 0 nenhum. Caso contrário, D2 é 11 menos S. Ou seja, D2 vai ser igual a 11 menos 2. Então, o nosso D2 vai ser 9. Então, o número que faltava aqui era o 0, que a gente achou D1, e o 9, que a gente achou D2. E a alternativa que nos traz isso é a letra A, que é o gabarito da nossa questão. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e já deixa o seu joinha para ajudar a página a crescer. Um forte abraço!